Olá, querido de Deus, Deus te abençoe. Estou aqui para partilhar um pouquinho com vocês sobre as obras de misericórdia. Estamos vivendo um tempo bem favorável, né? Apesar de estarmos no final da quaresma, mas as obras de misericórdia ela não é apenas para este tempo litúrgico, ela é para todos os dias, até porque as obras de misericórdia elas devem ser uma prática na nossa vida. Papa Francisco ele dizia do ano da misericórdia que se nós vivêssemos uma obra de misericórdia por dia, nós iríamos revolucionar o mundo. Né? Então, somos chamados a sermos revolucionários. Né? Precisamos viver as obras de misericórdia como um socorro ao irmão mais necessitado. Lembrando sempre que Jesus ele vai estar sempre nesse irmão abandonado, Jesus vai estar sempre no irmão necessitado. As obras de misericórdia, queridos de Deus, elas existem desde o século XVI e elas existem na Fundação da Misericórdia em Lisboa. E ela veio para aquela fundação como um compromisso, né? Um compromisso a ser seguido. E a igreja traz para nós estas obras de misericórdia como atos, como uma prática para o nosso dia a dia. Nós não podemos esquecer que ter misericórdia não é ter pena do outro. Ter misericórdia é ter compaixão. Ter misericórdia é ser solidário. Ter misericórdia é sentir a dor do outro. Né? Se colocar realmente no lugar do nosso irmão e levar para ele aquilo que hoje ele mais precisa. As obras de misericórdia, sem dúvida, elas são para nós como penitência, mas também como caridade. Né? Até porque elas são muito simples, mas elas são urgentes. Principalmente hoje, neste tempo pandêmico em que nós estamos vivendo, as obras de misericórdia, elas vêm para nós como uma urgência, onde eu e você precisamos colocar em prática, a serviço do outro, a serviço realmente do abandonado, a serviço daquele que hoje sofre, daquele que hoje chora, daquele que hoje necessita. Nós sabemos que são 14 as obras de misericórdia, né? São 7 corporais e são 7 espirituais. Algumas delas hoje, as corporais, algumas das 7 corporais hoje nós não podemos vivenciá-las por causa deste tempo pandêmico, mas podemos guardar, né, para que lá na frente a gente possa vivenciá-la. Mas podemos colocar em prática, sim, aquelas que hoje nos são possíveis, né? Por exemplo, dar de comer a quem tem fome, nós podemos, né? Dar de beber a quem tem sede, nós podemos. Vestir os nus, nós podemos, né? Aí entre as 4 que hoje estamos impossibilitados, que é dar pousada aos peregrinos, assistir os enfermos, visitar os presos e enterrar os mortos. São as 7 corporais. Se hoje eu posso fazer alguma dessas obras de misericórdia, que eu comece a colocar em prática, principalmente na vida daquele irmão que hoje mais precisa. As 7 espirituais, nesse tempo que nós estamos vivendo, podemos vivenciá-las todas, que é dar bom conselho, que é ensinar os ignorantes, que é corrigir os que erram, que é consolar os tristes, que é perdoar as injúrias, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo e rezar a Deus, rogar a Deus pelos vivos e também pelos mortos. Essas 7 obras espirituais nós podemos fazer todas. Nesse tempo pandêmico, né, que eu me refiro. Digo para vocês que hoje, infelizmente, nós não podemos dar um abraço, né, nas pessoas que nós amamos, mas nós podemos, sem dúvida, fazer algo diferente. Nós podemos dar um telefonema, nós podemos fazer um videochamada, né, nós podemos mandar uma mensagem. E muitas vezes essas palavras, esses atos tão simples, eles podem mudar uma vida, pode transformar uma vida, pode mudar uma história. Se as obras de misericórdia elas são simples, esses atos são simples, né? Simples e urgentes. Quantas pessoas hoje estão precisando de uma obra de misericórdia? Quantas pessoas hoje estão precisando de uma palavra de consolo, de um sorriso que eu posso dar através de um vídeo chamada, de
um abraço, né? Por que não um abraço virtual? Mas enfim, o Espírito Santo ele vai revelar no coração de cada um o que cada um pode fazer, mas sem esquecer dessas 14 obras, desses atos de misericórdia que nós somos chamados a colocar em prática todos os dias, né? Se o Papa Francisco disse que se nós fizermos uma obra de misericórdia por dia, nós vamos mudar o mundo, então que a gente comece a partir de agora. Se você já vive essas obras no seu dia a dia, bendito seja Deus. Você pode continuar, né? Se você ainda não vive, que a gente comece a partir de já. Porque às vezes o irmão necessitado, ele está do nosso lado. O irmão necessitado, ele está bem próximo. E às vezes a gente não vê por causa da indiferença, né? Então a gente precisa olhar para o nosso irmão e procurar ver nele a pessoa de Jesus. Porque Jesus ele vai estar sempre no mais necessitado. Como disse o próprio Papa Francisco. Trouxe até aqui um texto que ele disse no ano da misericórdia, exatamente sobre isso, né? Abre aspas. No mundo infelizmente ferido pelo vírus da indiferença, as obras de misericórdia são o melhor antídoto. De fato, nos educam a atenção para as exigências mais elementares dos nossos irmãos mais fracos, nos quais Jesus está presente. É sempre Jesus que está presente no necessitado. Reconhecer a sua face em quem está na necessidade é um verdadeiro desafio contra a indiferença. Fecha aspas. Ou seja, Jesus ele vai estar sempre naquele que mais precisa, né? O que nós não podemos é ser indiferente com a dor do outro. Nós não podemos ser indiferente com o irmão que precisa. Pelo contrário, nós precisamos perceber aquele que está precisando, precisamos perceber o que o outro está sentindo. Precisamos sentir a dor, precisamos realmente nos colocarmos no lugar do outro. Madre Teresa de Calcutá, sem dúvida, ela foi um grande exemplo de uma mulher que viveu as obras de misericórdia. E as suas ações elas vão ficar sempre lembradas para nós, porque ela amava o abandonado. E o mais interessante é que quando ela encontrava o abandonado no caminho, ela devolvia para ele dignidade, ou seja, ela amava. Madre Teresa, ela amava o necessitado. E o amor que ela levava para aquele que mais precisava fazia o dele, ele sentia-se digno, ele voltava a ter dignidade, porque o amor que ela levava não era o amor do homem, mas era o amor de Deus. E as obras de misericórdia, elas nos fazem levar esse amor de Deus para aquele que mais precisa. No Diário de Santa Faustina, no número 742, Jesus disse a Santa Faustina, na verdade ele ensinou a ela 3 práticas de viver as obras de misericórdia, né? De colocar em prática a misericórdia, que é a ação, que é a palavra e que é a oração. E Jesus disse, nesses 3 graus, repousa a plenitude da misericórdia, pois constitui uma prova irrefutável do amor por mim. Ou seja, aquele que vive as obras de misericórdia, ele é pleno do amor de Deus. Aquele que vive a misericórdia, ele é pleno da graça de Deus. Porque, sem dúvida, viver a misericórdia, povo de Deus, é viver a graça, é viver a plenitude de tudo aquilo que está no coração do próprio Deus. Nós não podemos fechar os nossos olhos, né? Nós não podemos esquecer, passar pelo irmão caído, passar pelo irmão necessitado e fazermos de conta que nós não estamos vendo. Nós não podemos fechar os olhos, nós não podemos negar o socorro àqueles que eu encontrar ao longo do meu caminho, né? E nós não podemos ter preconceito com essas pessoas. Nós precisamos tratá-las sem distinção, porque nós somos todos irmãos, né? E como irmãos que nós também somos herdeiros de Deus e somos herdeiros da misericórdia de Deus. Ou seja, a misericórdia de Deus ela é para todos nós, independente daqueles que querem ou não caminhar. A misericórdia é para todos nós. Cabe ao próprio Deus nos julgar, né? O que nós precisamos é fazer a nossa parte.
é levarmos a misericórdia de Deus, a ação de Deus, o amor de Deus para aquele que precisa. Aquele que pratica as obras de misericórdia, como eu já falei, ele recebe de Deus a graça santificante, né? Que é uma santificação para a nossa alma. Porque servir ao irmão é servir a Deus. Então, praticar a misericórdia é servir a Deus. Nós precisamos, sem dúvida, olhar para o nosso irmão com um olhar de amor. Não com um olhar de julgamento, mas com um olhar de amor. Com um olhar de quem se coloca no lugar do outro. Misericórdia é, sem dúvida, carregar o coração do outro, é carregar a dor que o outro sente. Então nós precisamos carregar a dor do coração do nosso irmão, para que ele possa sentir-se amparado. Nós precisamos levar o consolo, precisamos levar o pão que hoje ele está precisando. Tanto o pão para o corpo como o pão para a alma. E eu não estou aqui me referindo nem à Santa Eucaristia, que hoje também estamos impossibilitados, mas eu estou me referindo à palavra. As 3 práticas que Jesus disse a Santa Faustina: a ação, a oração e a palavra. Nas nossas casas nós podemos rezar pelos nossos irmãos, mas se nós podemos fazer algo a mais, que façamos. Colocar em prática essas obras de misericórdia é sem dúvida fazer a vontade de Deus. Colocar em prática esses atos de misericórdia, como eu disse, são obras simples, mas elas são muito urgentes na vida daquele que mais precisa. Se hoje o meu irmão precisa de mim, eu não posso fechar os olhos, eu não posso ser indiferente à dor dele. Eu preciso realmente amá-lo, né? Eu preciso anunciar que existe um Deus que é a esperança. Se hoje a fé dele está caída, eu preciso ajudá-lo a renovar a sua fé. Eu preciso levar para o meu irmão a certeza de que a palavra de Deus ela vai sempre se cumprir, de que Deus ele nunca tira o olhar de nós, que quando Deus promete ele age, né? E que aquele que espera no Senhor ele vai sempre renovar as suas forças no dia a dia, que é preciso esperar, é preciso confiar e esperar, porque Deus age e faz. Possamos juntos, eu e você, levar essas práticas da misericórdia para aqueles que mais precisam. Tá bom? Deus te abençoe.